Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. A palavra hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36. Eu vos digo, toda palavra vã que se proferir há de se prestar conta no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, dia 18 de agosto, quarta-feira, a palavra de Deus vai nos trazer um episódio que ocorreu com Jesus, quando ele tinha acabado de curar o cego e mudo, e os fariseus começaram a bater de frente com Jesus, porque eles se escandalizaram com aquela cena e falaram que Jesus tinha expulsado por Beelzebul, por Satanás. Foi daí que Jesus falou essa palavra aqui, no versículo 36, que toda palavra vã será pesada, ou seja, Deus será justiça em cobrar de mim e de você as palavras que muitas vezes nós vamos falando sem saber o significado da força da palavra. Hoje, Deus fala para você e fala para mim, meu irmão. Nós temos que pesar as palavras que falamos para que amanhã ou depois não tenhamos consequências graves já aqui nesse mundo. Lembrando a você, para quem não sabe, e a mim também, que a justiça de Deus vai ser para todos quando Ele vir. A misericórdia é só aqui nesse mundo. Quando nós partimos desse mundo para o outro, é a justiça, né? O Salmo 98, no versículo 9, vai dizer que Deus vem julgar a terra com justiça, não com misericórdia, né? Misericórdia é aqui. Então, vamos aproveitar o momento de hoje e fazer uma reflexão quais são as palavras que eu e você precisamos tirar da nossa boca, do nosso coração, palavras vãs que não edificam, para que Deus tenha misericórdia e nos perdoe, como nos diz lá no livro de Miqueias 7, no versículo 19, que Ele vai nos perdoar de novo e vai calcar aos pés as nossas faltas e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Deus é misericordioso enquanto a gente se arrepende. Enquanto eu não me arrependo, Deus vai nos cobrar e nós vamos ter que arcar com aquilo que nós muitas vezes tivemos a oportunidade de se reeducarmos e não quisemos, né? Está aí a palavra de Deus ensinando hoje para mim e para você a fazer uma reflexão. Quais são as palavras que eu não posso falar e quais são as palavras que eu devo falar? Vamos aproveitar o dia de hoje, nessa quarta-feira, e trazer, né, na nossa mente as palavras que muitas vezes nós já temos conhecimento, né, que não devemos falar. E muitas vezes, mesmo conhecendo a Bíblia, continuamos falando palavras que não edificam, palavras que não valem a pena. E aqui eu trago para você e para mim uma das palavras que a Bíblia fala que Jesus não permite e fica até irado, é quando eu e você mandamos alguém ir para o inferno. Por exemplo, quantas pessoas, quando está irado, enche a boca e diz, vá para o inferno. A esposa diz com o marido isso, o marido diz com a esposa, filho, filha, amigo, amiga, ou até você mesmo já disse algum dia isso. Quantas palavras malditas nós falamos com as pessoas, esquecemos que um dia nós vamos prestar conta, porque a palavra tem poder. Lá em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que tudo foi feito pela palavra. Deus disse, faça a luz, e a luz se fez. A palavra, irmão, tem poder. A palavra, irmã, ela tem poder. Por isso que é útil eu e você termos discernimento nas palavras que estamos falando, né? Porque você falou ontem, se você não teve discernimento, não sabia o porquê daquela palavra, a força que tem aquela palavra, então hoje você está aprendendo. Não fale mais, porque Deus é misericordioso, mas não podemos abusar da paciência de Deus. Não podemos interpretar quando morrer que eu vou pagar, não é por aí. Tudo começa aqui, na terra. Lá já é definitivo para onde que eu vou, para onde que você vai. Então vamos hoje dar uma freada e se conscientizasse das palavras que estamos falando, para que o amanhã seja tarde demais. Lembrando, cada dia que passa, a nossa vida está indo embora desse mundo. Eu e você,
cada dia que passa, estamos se despedindo desse pó de terra e ninguém sabe o dia e nem a hora que iremos partir para o céu ou para outro lugar, né? Então vamos fazer, repito, um exame de consciência, de procurar ver quais são as palavras que eu tenho o hábito de falar diariamente, ver se essas palavras não é palavra de maldição. Olhe, lá em Tiago 3, na Bíblia, versículo 6 está escrito que uma palavra maldita, ela tem o poder de mudar o círculo da vida. Veja como é perigoso você e eu falar palavras que não sabemos o significado dela. Porque uma palavra maldita, ela tem o poder, diz o texto bíblico, repito, Tiago 3, verso 6, de mudar o círculo da vida. Ou seja, você vai caminhando no rumo certo, mas por conta de uma palavra que você lançou, ela pode mudar a sua casa, virar de cabeça para baixo a sua família, por conta de uma palavra de maldição. Então que hoje eu e você tomamos posse dessa palavra, como diz aqui em Mateus 12, versículo 36. Eu vos digo, de toda a palavra vã, que se proferir há de se prestar conta no dia do juízo. É palavra de Deus, não é palavra minha. Você precisa tomar posse, eu preciso tomar posse, nós precisamos tomar posse dessa palavra e começar a reprimir aquelas pessoas dentro da nossa casa que traz palavras de maldição. E muitas vezes, por não ter conhecimento bíblico, nós vamos muitas vezes até se interagindo em certas conversas, em certas palavras, que vai transformando a nossa casa no verdadeiro inferno. Então que hoje, dia 18 de agosto, quarta-feira, nós vamos ruminar essa palavra, refletir quantas palavras, né, você já ouviu do seu marido, talvez você também já disse com seu marido, que machucou um ao outro. E famílias também, né? Principalmente você, minha irmã, que é do Texto da Misericórdia, que é da Renovação Carismática, que é do apostolado, né? Quantas palavras você tem falado com pessoas da sua casa? Meu irmão, minha irmã, deixe de falar palavras malditas, quem não conhece a palavra de Deus. Mas se você já conhece a palavra de Deus, prepare-se, você vai prestar conta a Deus pelas palavras que você falou com sua irmã, com seu irmão, com alguém da sua casa, porque as palavras, minha irmã, têm poder e como tem poder. Não deseje mal a ninguém, porque o mal volta para você. É palavra de Deus. Eclesiástico, capítulo 27, no versículo 27, diz que a palavra lançada volta para a própria pessoa sem saber de onde vem. Então vamos ter cuidado. Vamos refletir, né? E pesar, como diz o profeta Jó, né? As palavras na balança, porque as palavras pesam, viu? E as palavras machucam muito. E muitas vezes falamos tantas palavras duras com as pessoas e achamos que não falamos nada demais. Sabemos que cada palavra deixa sequela, não é na carne, é na alma. Que Deus tenha tocado o seu coração com essa palavra. Que você compartilhe esse programa com outras pessoas para assistir. Manda um link para outras pessoas. Deixe um comentário aí embaixo. Explique para outras pessoas a importância desse programa, para que as pessoas vejam e escutem a palavra de Deus de uma forma mais explícita, ou seja, de uma forma mais clara, e possamos assim um dia alcançar, né, o céu, que é tão difícil, mas é possível, que já começa também aqui na terra, dependendo de como nós estamos vivendo. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma quarta-feira cheia do Espírito Santo, na presença de Deus e na presença de Nossa Senhora. Amém? Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. E até amanhã, se assim Deus permitir, no mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau, amada. Fique com Deus.